Amém, irmãos. Que assim seja uma música desafiadora, né? Que o Senhor encontre verdade em nossos lábios, nossos corações, quando cantamos esse tipo de música, né? Quero falar com os irmãos aqui, continuar em uma série que eu tenho caminhado em Filipenses. Para aqueles que estavam, na última vez que eu preguei em Filipenses, eu falei sobre uma corrida, sobre a corrida que tem um alvo, a ideia de prosseguir para o alvo. Filipenses capítulo 3, um texto muito conhecido, acerca dessa corrida que todo crente em Jesus é convocado. Tanto nessa mensagem, como em todo o Evangelho, a gente fica bem alinhado com a notícia de que quando nós somos alcançados por Jesus, nós não ganhamos apenas um passaporte para a eternidade. Não é que você ganha um passaporte para os céus e não precisa fazer mais nada. Agora não tem mais nada a ver nessa vida, não. Você ganha a eternidade em Cristo Jesus, mas também você ganha o compromisso de assumir o seu papel como cidadão dos céus aqui, em onde vivemos. E aí a gente entendeu, na última mensagem, que existe um treinamento, o qual Deus está nos forjando. E é sobre treinamento que eu quero continuar falando aqui. Só que hoje, o treinamento envolve o coração. Como treinar os nossos corações. Os filipenses, naquela época, os irmãos ali de Filipos, eles tinham problemas parecidos com os nossos. Eles lidavam com ansiedade e angústia. Acredito que você considere isso, que eles também tinham problemas financeiros. A galera lá não estava todo mundo bem da vida e nem se preocupava com nada. Eles tinham problemas financeiros. Tinha doença que chegava na casa deles. Sonhos, projetos, ambições frustradas. E para agravar um pouco mais a situação deles, eles também lidavam com a perseguição. Você sabe, a perseguição dos romanos, Império Romano, a perseguição da liderança judaica, por conta da fé deles. Os filipenses, eles precisavam de paz em seus corações. Eles precisavam encontrar paz em meio a um cenário hostil, um cenário difícil. Essa mensagem, esse texto, é para você que chega aqui hoje com angústia, com alguma aflição no coração e que deseja encontrar paz, deseja descansar. Se você lida com essas dores, aflições, creio que a palavra de Deus vai falar ao seu coração fortemente através desse texto incrível. Então, abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, em Filipenses capítulo 4. Quero ler o verso 1 até o verso 9. Filipenses 4, 1 até o 9. Vamos ler? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço que a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum louvor de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Senhor, obrigado pela preciosidade deste texto, e que de fato o Senhor esteja conosco, trazendo paz no lugar do medo, no lugar das preocupações, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Mas eu intento aqui dar uma maior ênfase no texto, a partir do versículo 6, tá certo? A partir do versículo 6, a gente vai observar 3 lições que precisamos aprender no treinamento dos nossos corações. Porém, eu não quero passar sem fazer algumas observações no início deste capítulo, que é um início bem singular. De forma muito bonita, Paulo chama a igreja de sua coroa. Isso já começa de forma muito legal. Paulo chama a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, de sua coroa. E o termo coroa ali é Stéphanos. Cadê o Stéphanos? Olha o Stéphanos aí, a coroa aí, ó. Stéphanos, que significa premiação. O que Paulo está falando é: vocês, igreja de Filipos, é a minha premiação, é a premiação do labor missional da minha vida. Eu dedico a minha vida e vocês são a coroa. E aí Paulo vai convocar essa turma: fiquem firmes. E para você hoje aqui, nesse momento, eu quero já fazer com que você grave essa expressão: fique firme. Porque a mensagem em si, o decorrer da mensagem, é só para aqueles que decidem persistir com firmeza na verdade do Evangelho. Não é para qualquer um. O Evangelho não é apenas flores. Existe um desafio, uma convocação para você. E também para essa igreja tão amada por Paulo. Mas o que é interessante no início e bem diferente, é que mesmo sendo uma igreja tratada por Paulo como a sua coroa, Paulo ele não deixa de tratar um problema interno que estava acontecendo na igreja. Paulo vai expor aqui uma briga entre 2 irmãs. Imagine aí Evódia e Sintique, com seus nomes gravados eternamente por conta de uma briga das duas. Olha isso, olha a situação, né? A briga estava feia. Graças a Deus o cânon foi fechado, então se você brigar com alguém, não vai correr o risco da sua briga ficar eternamente marcada, não é? Não que Deus não possa usar de alguma disciplina para corrigi-lo, mas essas irmãs aqui tiveram essa disciplina. Olha o que Paulo fala no versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. E o problema de Evódia e Sintique era tão laborioso que Paulo pede ajuda para um obreiro lá da igreja, um companheiro dele, para que esse cara dê um jeito lá nas irmãs que estão brigando, o negócio está feio, uma fala que fez, a outra fala que não fez, estão chateada, é orgulhoso, e vai lá, e o irmão foi lá tratar da briga das 2 irmãs, assim, apaziguar as coisas, resolver a situação. Sabe o que eu acho interessante da Bíblia, e essa é uma das características que eu acho muito bacana, é que a Bíblia está o tempo todo nos lembrando que nós somos pessoas normais, não é? Que a igreja é feita de pessoas normais, que tem problemas, que às vezes não se bica direito. Eu acho engraçado quando aquelas falas revoltadas, né, que sempre aparece um ou outro revoltado, e aí fala assim: não, eu não gosto de igreja, porque a igreja é tudo um bando de mentiroso, de falso, de gente orgulhosa. Quando alguém fala isso para mim, geralmente na minha cabeça que passa assim: nossa, você descobriu a América, parabéns. Nós somos pecadores que fomos alcançados por Jesus e agora estamos lutando contra os pecados, não é? E também, quando uma pessoa chega falando isso, geralmente ela está com um espelho na frente, né? As características que estão presentes nela, os problemas dela, ressaltam mais aos seus olhos quando ela olha para o outro, né? Eles não se preocupam com ninguém. Ela também, ela está preocupada com ela. Mas é interessante que a Bíblia não deixa de tratar essas questões e de nos lembrar que problemas chegam, problemas internos chegam para nós. E Paulo ele traz uma resolução a isso. Ele vai resolver essa questão lembrando essas irmãs e lembrando todos que elas têm os seus nomes no livro da vida. Versículo 3, ele fala no final: os seus nomes estão no livro da vida. Então ele chama uma ajuda para ali sanar esse problema. Por quê? Paulo ele está preocupado em construir pontes no lugar de abismos. O problema é que no nosso dia a dia, às vezes acontece, aparece uma Evódia e uma Sintique, brigam. Aí a Evódia chega lá na sua célula, chega no seu WhatsApp e fala assim: não, a Sintique, ela fica falando que é para fazer desse jeito, mas não era, o combinado era outro. E aí o que você faz? Você constrói pontes? Às vezes a gente faz o quê?
piora o abismo, né? Fala, não, síndica é desse jeito mesmo. Pior, você não sabe o que ela fez comigo. Teve um dia, e aí tome, o que a gente aprende aqui é que esse não é o caminho da comunidade de Jesus. E olha no versículo 4 que Paulo vai falar. Alegrem-se, meus irmãos, sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nós, crentes em Jesus, devemos ser conhecidos como o povo da alegria do Senhor. E olha que essa alegria aqui não é um incentivo, não é uma sugestão. Pô, fica feliz aí e tal. Não, é uma ordem. Alegrem-se, é um imperativo aqui. Nós devemos encontrar uma alegria que independe das circunstâncias. Paulo ele vai falar um pouco mais no final da carta sobre esse contentamento em Jesus. Mas é uma ordem. Nós devemos ser um povo que tem como nosso DNA a alegria de ser de Cristo. Não só, ele também fala sobre a amabilidade, que é a capacidade de dialogar. Ele está tratando um problema lá das irmãs, né? E aí ele fala, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Nós devemos ser um povo assim. Não um povo duro, brigão, toda hora triste, raivoso. Aquele que fala assim, não, é minha opinião e pronto, acabou. Eu sou assim. A pessoa chega na célula, todo mundo já fica com medo, né? Tipo, ixi, como que eu falo com a pessoa? Não, com ele não dá para falar não, porque ele é assim. E se orgulha. Ela se orgulha. Eu falo a verdade, acabou. Irmão, seja amabilidade, capacidade de diálogo um com o outro, conhecida. Cuidado. Essas são características que devem estar presentes em nossos relacionamentos. Aí eu te pergunto, como estão os seus relacionamentos hoje? Cuidado. Por que cuidado? Porque perto está o Senhor. É o que Paulo fala. Paulo ele não quer resolver essa situação para todo mundo ficar bem, tá? Essa coisa chata, né? Vai no culto, aí você vê o irmão, aí fica aquela coisa... Não. O argumento é, perto está o Senhor. Irmão, seu nome está escrito no livro da vida. O do fulaninho que você está brigando aí também está escrito no livro da vida. Vocês vão ficar eternamente juntos. Vai que Deus ainda coloca vocês na mesma casa. Na pessoa no céu. Vocês vão morar juntos lá. E ainda mais. Perto está o Senhor. Para com essa coisinha. É que está faltando a perspectiva da eternidade, da vinda do Senhor. Aí você fica brigando aí com coisinhas. Para com isso, cara. Perto está o Senhor. A palavra de Deus ela é muito realista. Ela não esconde problemas reais que a gente vive. Desentendimentos reais que acontecem dentro da igreja, nos relacionamentos. E também uma outra característica, além de ser extremamente realista, ela também é totalmente atual. Não precisa nenhum Zé Mané falar que tem que atualizar a Bíblia. Ela é atual, não na perspectiva destes. Uma perspectiva correta. A Bíblia ela é atual, tanto que neste texto ela vai tratar sobre o maior mal da nossa era, que é a ansiedade. Não que isso começou hoje. Isso já vem desde lá nos Filipenses. Paulo já está tratando. E o que foi falado há 2000 anos atrás, continua reverberando em nossos corações como uma verdade atual e gritante aos nossos ouvidos. E a partir, então, desse versículo 6, eu quero observar, então, 3 ações que nós precisamos treinar o nosso coração contra o verdadeiro inimigo aqui, que é a ansiedade. 3 ações contra a ansiedade. Olha como Paulo começa falando no versículo 6 sobre esse tema. Não andem ansiosos por coisa alguma. Fácil, não é? Isso daqui, quem já resolveu isso na vida pode sair, fica à vontade, aí almoçar. Uma ordem fácil aqui, né? Não ande ansioso por coisa alguma. Eu sei que quando a gente fala de ansiedade, hoje em dia, a gente pisa em um campo minado, né? Mas eu quero esclarecer aqui. Eu entendo que há situações médicas, ok? Entendo que há situações médicas que envolvem ansiedade. Porém, negar que boa parte da ansiedade que toma os nossos corações tem um fundo espiritual é negar essa ordem aqui. É negar a fala de Jesus no Sermão do Monte. Olha as aves dos céus, olha os lírios. Por que vocês estão assim? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se a gente nega tudo isso, se eu quero falar que não tem nada a ver com espiritualidade, ansiedade. Não, pastor, você está num campo que não é seu, esse campo é de outro lugar. A gente vai estar negando a palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar sobre. E hoje em dia, algumas coisas precisam ser observadas. Tem um psiquiatra que eu
eu sempre acompanhei, eu gosto dele, que agora está mais em alta nos podcasts, que é o Guido Palomba. Ele é um psiquiatra florense, e eu acompanho ele porque eu gosto disso, meu lado obscuro. Eu gosto de série criminal, as coisas de psicopata. Eu assisto tudo essas coisas, me chama a atenção, né? Quem sabe seria uma boa profissão, né? Não psicopata, mas um psiquiatra florense, já pensou? E esse Guido Palomba, ele traz uma crítica. Ele fala acerca da psiquiatria moderna como uma psicofarmacológica, que é a ideia de que profissionais enxergam os seres humanos como um amontoado de neurônios e que todos devem estar sujeitos a remédios. Então você pega alguém que está triste, o jovem que vai fazer o Enem, não passou no Enem, vem a frustração. O que você faz com a tristeza? Remédio. Tantos outros exemplos. Aquela pessoa que está desatenta na vida, não consegue prestar atenção, está desatenta. Será que a desatenção, né? A desatenção muitas vezes é fruto do estímulo de informações que a gente nunca recebeu. Nós não fomos criados para receber o tanto de informação que a gente recebe diariamente, de minuto em minuto, no nosso celular. O tanto de coisa que chega para a gente. A gente está preocupado com a conta, mas está preocupado com a guerra de Israel, com a eleição de São Paulo, está preocupado com o que está acontecendo lá na Maria Lacerda, preocupado com isso. E o tanto de coisa fútil que aparece o tempo todo, tantas e tantas informações, tanta coisa. Eu estou estudando, estou assistindo, estou fazendo milhões de coisas. E aí a pessoa chega e está assim, desatenta, ela não consegue prestar atenção. O que faz com essa pessoa? Remédio, dá remédio para ela. Pensando no nosso texto aqui, quando a gente pensa em ansiedade, uma pessoa que é carregada de preocupações. Tem o Enem, tem o trabalho, o dinheiro não está batendo, a renda subiu, a renda desceu e as despesas subiram, e tanta coisa acontecendo, e relacionamentos. Essa pessoa está assim, o que faz com essa pessoa? Dá remédio. Dá remédio. Irmãos, obviamente que eu não estou generalizando aqui a profissão, tá certo? E também não estou generalizando a situação da ansiedade. Como eu comecei falando, há situações que são médicas, que são clínicas, com certeza. Eu estou aqui, o meu objetivo é levantar uma questão. A questão é, será que esta ansiedade na sua alma, lá no fundo, não tem como princípio dela, não tem uma falta de confiança em Deus? Não tem, talvez, uma falta de descanso? A gente tão acostumado a estar ligado o tempo todo em tudo, e aí você não descansa, você não para para relaxar, para curtir a família, para ouvir o Senhor. Não, isso não. A gente briga, né? Não, guardar o sábado. Tinha um professor meu no seminário que ele sempre falava isso. A briga não é se tem que guardar o sábado, se tem que guardar o descanso. A questão é que o descanso vai guardar você. Essa é uma ordem criacional das coisas. Deus descansou. Ali estava nos educando. E a gente não descansa. A gente é a correria. Será que a ansiedade pode não ser a falta de aceitação que Deus está no controle de sua vida, que Ele é soberano? Aí a gente bate a cabeça e vai para lá e... Não, mas eu acredito em Deus, eu confio. Será que a gente está relutando a olhar para o Senhor e falar, o Senhor é soberano, confio no Senhor. E aqui então, quero observar as ações. Se você é como eu e sofre desse mal, ou como os irmãos lá em Filipos, 2000 anos atrás, existem algumas ações que a gente pode tomar. Começando pelo oposto da ansiedade, que é a oração. A primeira ação nos diz para que você, se você quer lutar, treine o seu coração contra a ansiedade com oração. Treine o seu coração contra a ansiedade com oração. Olha o versículo 6, a continuação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, contraste aí, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
O antídoto para um coração ansioso é um coração treinado na oração. Esse é o antídoto. E é um argumento lógico. Quem foi que te criou? Foi Deus. Quem conhece as angústias da sua alma como ninguém? Nosso Deus. Profissionais podem ajudar? Com certeza. Um pastor pode ajudar? Com certeza. Amigos podem ajudar? Com certeza. Mas Deus não deveria ser a última opção. Quando o nosso coração está aflito, ansioso, Deus, muitas das vezes, é a última opção. A gente recorre a trilhões de coisas, e não aquele que me criou, aquele que me conhece como ninguém me conhece. Fico imaginando tantas coisas que estavam passando na cabeça dos filipenses, para Paulo escrever isso para eles. Talvez a perda de um familiar, não apenas por morte natural, mas por perseguição mesmo, lá naquela época. Perda de um trabalho, confisco de bens. Você crê nesse Jesus, então? Você está insurgindo contra as autoridades? Então, ok. Então, vá até as últimas com o seu argumento. E vai e toma o que é seu. E começa aquele caos. Eu não imagino o tanto de coisa que esses irmãos estavam passando. E sabe o que Paulo faz? Paulo mostra para eles: irmãos, eu tenho um remédio eficaz para a angústia, para a ansiedade no seu coração. E o remédio não é um determinismo, tá? Os irmãos já sabem que eu não sou dessa vibe aleluiado. Glória a Deus, não tem problema não, nada de mal, não tem problema nenhum não, está tudo bem, essas coisas não me pegam. Não estou falando disso. Não é essa vida, esse determinismo barato, e também nem um fugir da vida. Não ligo para essas coisas para lá, o cara está morrendo. Ela está morrendo lá. Não ligo para essas coisas, são tudo bobeira. Eu estou de passagem, essas coisas. Não é uma fuga e nem um determinismo. Mas a ideia aqui é levar ao Senhor aquilo que você não pode resolver. Que é tão óbvio, né? Assim, tão comum isso, né? Tão comum a gente ouvir falar. Antigamente se escutava falar mais isso. Leve ao Senhor aquilo que você não pode resolver. Imagine aí, você lembrando das bênçãos de Deus diante das crises que você tem. Exemplo, aquela pessoa que está preocupada com o dinheiro. Se você é que nem eu, você se preocupa com isso. Aí você está preocupado com o dinheiro, está preocupado e não vai dar, e as coisas começam a se agravar, como que vai ser, e tudo aquilo. Imagine o quão poderoso é, se em meio a tudo isso, você parar e orar ao Senhor. E quem sabe fazer uma lista. Senhor, eu vou orar como Paulo dá a sequência aqui. Ações de graças, súplica. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu acho que não vai dar certo. Aí você faz uma lista de gratidão pelo aquilo que você já tem. Você está orando, ou você está agoniado porque você quer aquilo. E aí você esquece de olhar aquilo que você já tem. O tanto que Deus já fez. O tanto que você é abençoado, sua família é abençoada. Tantos motivos. Olha que bomba que você vai jogar aí na sua alma. Você olha para aquilo que Deus está fazendo, que já fez na sua vida. Doença. Hoje, a escala aqui, quando a gente foi orar, no primeiro culto, no compartilhar ali, alguns falando sobre doenças graves nos familiares. Que difícil orar e lembrar que o Senhor está nisso, que o Senhor, de alguma forma, está conduzindo os corações. Mas como é bom quando você está diante de uma doença que você não consegue resolver, você não vai conseguir curar ninguém. Aí você para e você agradece a Deus por toda a saúde que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele te permite viver, permitiu viver com a sua família, por tantos milagres, pela saúde física. E melhor ainda, quando você lembra da cura da pior doença da sua alma. Você lembra que pelas pisaduras de Cristo na cruz nós fomos sarados. Isso não quer dizer que você não tem mais dor de cabeça, tá certo? Que você não vai ter mais nenhum problema. Não, isso quer dizer que você foi sarado da pior doença da sua alma, que era a sua separação para com Deus, o pecado, a morte do pecado. Você foi curado, e aí você lembra disso. E aí você consegue orar ao Senhor. Senhor, eu não sei o que vai ser, isso me dá medo, mas o Senhor é bom.
a despeito das consequências do que vai acontecer. O Senhor é bom, eu confio, eu quero depender do Senhor. Isso é fé, isso é ter fé no Senhor. Tem alguns que chegam, aqueles que acham que fé é no que vai dar certo, se frustram, por exemplo comigo, né? Porque eu não sou desses. Geralmente para isso eu sou um pastor ateu, porque a pessoa chega assim, alguém conta o problema ou o problema é dela. Aí ela chega e fala assim, não, mas vai dar tudo certo, né, pastor? Aí eu, eita, tem que ter fé, né, que vai dar tudo certo. Quando eu posso eu não respondo, fico assim quieto, só para não constranger. Mas a minha fé não é no que vai, não é na fé que vai dar tudo certo, porque pode não dar tudo certo. A fé é na presença. Eu tenho fé que Jesus está comigo e que mesmo que não dê certo, eu vou encontrá-lo. Você vai encontrá-lo no meio da dor, no meio do sofrimento, da angústia, do desespero, ele vai estar lá. Você vai ser encontrado. Isso eu tenho fé. Fé que vai dar certo, que já deu certo. Isso eu não tenho fé. Na verdade, isso é um positivismo. É um positivismo que a gente resolveu trazer para dentro, que não é nada dentro da fé cristã. Deus deseja que você treine o seu coração. Que você pegue a ansiedade, os motivos da ansiedade, da sua ansiedade, e jogue aos pés da cruz. Às vezes a gente tem aquela fala, né, principalmente ministro de louvor, né? Aqui não. Mas que vai ministrar, irmãos, eu não sei como está o seu coração, os problemas, deixe lá fora e venha adorar a Jesus agora. Não existe isso. Você tem que trazer os seus problemas e colocar no lugar certo. E o convite aqui é esse, que você coloque no lugar certo. E aí sabe o que vai acontecer? Olha que promessa incrível para aqueles que encontram em Jesus esse lugar de descanso. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Isso é uma promessa, é nisso aqui que eu creio. Você tem fé, pastor? Eu tenho fé. Eu tenho muita fé nisso daqui. Eu tenho fé na possibilidade de dormir em meio ao furacão. Você tem fé nisso? Aqueles que conheceram a Jesus conseguem ter fé nisso. Fé na possibilidade de dormir em meio à tempestade. Por quê? Porque inexplicável, de forma humana falando, nós podemos trocar a ansiedade, o medo, o desespero, pelo descanso em Jesus. Isso é inexplicável. É possível a gente encontrar uma paz que nos guarda. E a expressão aqui é muito bonita. Quando Paulo fala que esta paz guardará vocês. A ideia de guardar aqui traz a alusão a um guarda mesmo. Um guarda que fica vigiando. Ou seja, se você depositar em Cristo as suas ansiedades, Deus coloca um guarda armado à frente da sua mente e do seu coração, te guardando, guardando as suas emoções, guardando os seus pensamentos. Deus pode fazer isso, na verdade, Deus faz isso. É uma promessa do próprio Deus. Olha que bênção. Como é bom orar nos momentos de angústia. Segunda ação no seu treinamento. Treine o seu coração para lutar contra a ansiedade com meditação. Treine o seu coração com meditação. Quero qualificar a meditação para ninguém sair fazendo besteira aí. Está qualificando o versículo 8. Olha aí o versículo 8. O que é a meditação para o crente? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Aí a gente olha para isso e a gente tem que fazer a pergunta: o que tem ocupado a nossa mente? Quais realidades têm dominado os nossos pensamentos? O que está habitando aqui na nossa cabeça? Irmãos, não há como se esquivar disso. Os nossos sentimentos são reações dos nossos pensamentos, não é? Não tem como fugir disso, não. Exemplo, quando você lembra, você pensa em alguém que você tanto ama que faleceu. Você fica como? Você se sente como?
triste, não é? Quando você pensa em uma conquista que te marcou, seja profissional, acadêmica, da família, e aquilo lá foi um momento incrível, você fica como? Feliz, você relembra disso. Que coisa boa. Agora, quando você só pensa nas contas a pagar, você só pensa nas conversas difíceis pela frente, no sonho almejado, que eu qualifico até, no sonho maldito almejado, quando você só pensa nisso, como você vai se sentir? Ansioso. Não tem como. É uma ligação indivisível aqui entre mente e emoções. Se você concorda com isso, aí a gente pensa, qual seria o resultado em nossos corações se a gente decidisse passar a maior parte dos nossos dias, das horas dos nossos dias, em frente a uma televisão? Vendo coisas no mínimo fúteis, inúteis. Qual seria o resultado em nossos corações se a gente decidisse gastar a maior parte dos nossos dias numa tela de um celular? Olhando ali e passando o dedo. Rede social, Reels, e passa. Você vai no banheiro, gasta 50 minutos só passando. Você parece um zumbi. A vida acontecendo lá fora e você lá. Você se junta com alguém, você está lá. E só informação inútil, só coisa assim que... Se você é como eu, você passa por isso. Fica às vezes 15, 20 minutos, meia hora ou mais, vendo lá, e nesse processo você chora, você ri, você se espanta, você acha incrível algo, para no final não lembrar de absolutamente nada do que você viu, não é? Você não lembra de nada. E aí pior, se você for igual eu, você ainda salva os vídeos num lugar onde você nunca mais vai ver. E você acha que faz sentido continuar fazendo isso. E a gente vai lá. Qual seria o resultado de alguém que vive assim, que se alimenta só disso? Que a vida é essa, acorda nisso, vai dormir com isso, passa o dia, o maior tempo do dia é isso. Uma mente ocupada só com desejo de compra. Quero comprar. Uma mente ocupada só com o desejo de realizar as 5 viagens, os destinos, realizar isso e realizar aquilo, tal feito marcante. Qual seria o resultado de uma mente ocupada com imoralidade atrás de imoralidade? Imoralidade atrás de imoralidade. Uma mente ocupada com notícias ruins, conversas tolas, brigas e tanto mais. O que se pode prever das nossas emoções diante de tudo isso? Não é? Como que você consegue desfrutar da paz de Deus, sendo que na sua cabeça só tem poluição, barulho, distração? Como que a gente encontra a paz de Deus em meio a tudo isso? Como? Nós somos, ainda mais nos nossos tempos, nós somos treinados em um consumo crônico, excessivo. É o tempo todo consumindo coisa, vendo vídeos e mais coisas, e notícias e tudo mais. E a gente é treinado nisso. E olha, não estou falando no pensamento positivo, como eu falei. Não é a ideia de que troque isso e vai dar tudo certo, coloque isso. Não, não é isso. É de ter as promessas de Deus no nosso coração, de ter a palavra, de ter o governo do Senhor, é de treinar o nosso coração em meditar naquilo que é bom, naquilo que é belo, naquilo que é agradável aos olhos do próprio Deus. Eu estou falando de cuidar em uma dieta para a sua alma. Uma dieta para a sua alma. Talvez começando, eu acredito que a maioria possa cair nisso aqui. Começando com um jejum de dopamina, já pensou? Eu sei que dopamina tem tudo que é canto, mas eu falo daquela ideia da satisfação ali instantânea, do prazer instantâneo, imediato, daquilo que te dá prazer imediato, que geralmente a gente vai embora nisso, né? É uma remodelagem cognitiva, a ideia aqui. Tem alguns estudos que falam que se você ficar batalhar, e lembre-se, lembra da primeira fala? Estejam firmes. Isso aqui é para quem quer seguir, estar firme no Senhor e batalhar, porque não é fácil. Mas tem alguns estudos que eu já vi alguns psiquiatras falando que parece que em relação a vício, a hábitos ruins,
Se você travar uma luta aí e conseguir 60 dias, lutar para não ter este hábito, por exemplo, um olhar puro, lutar por santidade, batalhar, se desvencilhar um pouco, às vezes de rede mesmo, se isso está te fazendo mal, cara, eu vou batalhar. Com 60 dias você começa a dar uma respirada. As coisas começam a ficar no lugar novamente. Você começa a ter mais força para lutar. Estejam firmes. Talvez seja um jejum aí dessa recompensa instantânea. Ou, quem sabe, receber uma dosagem da palavra de Deus diariamente na sua alma. Olha que benção. Ouvir a Deus. Tem gente que pensa que quando fala sobre ler a Bíblia diariamente, é uma regra, não, eu sou crente, eu tenho que ler. Não, não é isso. É que se você não tiver o hábito de se alimentar da palavra diariamente, esquece. Esquece, você não vai conseguir. Aí sim você vai estar jogado às emoções, você vai se perder completamente. Esse negócio é para a sua vida, para a sua existência. Você precisa ter isso. Eu preciso ter isso. Ler bons livros, quem sabe? Aí você fala assim, mas eu não gosto de ler. Mas eu sei que você lê todas as notícias do Nova Parnamirim Notícia, diariamente. Você lê lá tudo. Você lê o feed, o Reels, as postagens da fulaninha lá, ensinando isso e aquilo outro, e você lê. Briga com o marido, porque o marido não está fazendo. Você lê. Por que não ler boas coisas? Ler bons livros que alimentem a sua alma, assistir bons filmes, ouvir boas músicas, assistir boas pregações. Irmãos, já falei isso aqui em outro momento, nós somos sede. Não é que você tem sede, você foi criado por Deus em seu DNA, sendo sede. Você precisa ser saciado de alguma coisa. Eclesiastes, o autor vai falar que existe um buraco aí no seu DNA que não tem para onde fugir, meu amigo. Ou é Deus que vai preencher ou é outra coisa. No seu DNA você é sede, você não tem sede. Você é sede, você precisa ser saciado. Você precisa ser saciado. E o convite aqui é que você seja saciado da verdade que há no Evangelho. Que você sacie a sede que você é em Cristo Jesus. E assim você vai viver essa paz. E assim eu vou viver essa paz, que excede todo entendimento. As coisas estão dando ruim, está dando tudo ruim. A gente teve um exemplo muito bonito, recente, da Elinha, uma irmã em Cristo, que esteve com a gente aqui durante o tempo e hoje está com o Senhor Jesus. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não sabia direito as pessoas, né? Reconhecer todo mundo. E aí falava, já sabia da história da Elinha, mas aí quando eu vi a Elinha, eu achava que a Elinha não era Elinha. Eu achava que era outra pessoa. Não, estou confundindo as pessoas aqui. Porque eu sabia da luta dela, toda a luta de saúde, mas não parecia. E eu falei, não é ela, acho que é outra. E aí depois fui descobrir, é ela. E mesmo ela com essa luta pesada, com uma filhinha pequena, ela tinha uma alegria, tinha um negócio que... Como assim? O que está acontecendo? É quem encontrou isso aqui. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos. O Senhor pode fazer isso, colocar um guardião no seu pensamento, no meu pensamento, nos nossos corações. Um guardião que vai blindar, vai nos ajudar a enxergar, não resolver nossos problemas, não é resolver tudo. É estar diante do problema e conseguir descansar. Treine o seu coração com oração, treine o seu coração com meditação. E a última ação do seu treinamento, treine o seu coração contra a ansiedade com ação. Treine o seu coração com ação. Olhe comigo o versículo 9. Talvez aqui esteja o maior desafio. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, cuidado com a maldição do ouvinte passivo, que o apóstolo Tiago vai falar na sua carta. Daquele que ouve, mas não pratica. Que lê, mas não pratica.
Tiago vai comparar como aquele que olha para o espelho, se vê e acaba de se virar e não sabe, não se lembra mais. Ele não se lembra mais do que viu. A gente enfrenta essa maldição no nosso dia a dia, né? Em casa, quem sofre mais com isso é a Inayara. Quando a gente sai, não são poucas vezes, acho que pelo menos uma vez por mês. A gente está no carro e a Inayara fala, será que eu desliguei o fogão? O fogo lá da panela? E aí começa aquele negócio. Geralmente eu entrego para Deus e continuo o trajeto, e ela que lide com a ansiedade. Sabe aquela pessoa, será que eu tranquei a porta? Será? Vixe, eu acabei... Você nunca lembra das coisas. O problema, mas a maldição real mesmo, está quando a gente lida assim com a palavra de Deus. Paulo está falando aqui para os filipenses. Galera, já falei muito já. Uma carta toda aqui, tem muita coisa que eu já estou falando. Vocês já sabem o que tem que fazer. Agora vocês têm que praticar. E cuidado com essa maldição do ouvinte passivo. Aquele que vem domingo após domingo, ouve aqui do Senhor, é lembrado de quem Ele é, de quem Deus é, do que Deus espera dele. Aí ele ouve isso. E aí ele vai para casa e não pratica. E aí espera no próximo domingo para vir aqui. Aí ele ouve. O Senhor é isso. Eu devo ser assim. Deus me chama a viver assim. Mas não pratica. E aí ele vive assim, sempre esquecendo e esquecendo. Aí eu trago aqui mais uma indagação, assim, mais uma cutucada. Será que o aumento da ansiedade nos filhos de Deus tem alguma ligação com a pobreza ou a escassez da prática da palavra de Deus em nossas vidas? Ou será que não? Tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso tem nada a ver, a ansiedade tem nada a ver com isso. Será? Será que não? Será que nos falta a prática? E aí a gente é levado. O movimento de mudança na palavra de Deus, ele é muito claro. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, qual é o movimento de transformação que Deus opera em nós? Verdades que invadem a nossa mente. Você começa a pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é belo, naquilo que é verdadeiro. Não nas papagaiadas aí fora. Você começa a absorver isso, a alimentar disso. Tem crente que sabe falar mais de política do que de Jesus. Sabe falar mais de série do que de Jesus. Não, aí você começa, sua mente está sendo alimentada. Está aqui na mente. E agora vai descer para onde? Para o coração. Para ficar fácil. Mente, coração. E aí aquelas verdades começam a dialogar com as suas emoções. Eita, tem uma prova pela frente. Como que eu vou lidar com isso? Calma lá. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que o meu Senhor é soberano. Eu sei que eu posso confiar que Ele é bom. Eu vou estudar, mas isso não pode tomar meu coração. Eu tenho que equilibrar as coisas aqui. Eu não vou deixar, porque eu creio, eu tenho plena convicção de quem Deus é. A verdade desce para o coração e agora afeta as suas mãos. Mente, coração e mãos. Esse é um movimento de transformação na Bíblia. Porque agora você começa a agir assim. Fazer assim. Você não cai no desespero. Você luta contra o desespero, contra as aflições. Você arregaça as mangas. Fala, peraí. Eu não posso viver assim. Então vou tomar as decisões aqui. E a gente vai vivendo nas lutas. Mente, coração e mãos. Aí vai então a pergunta de milhões para nós, não é? Quais são as decisões práticas que você irá tomar após esse sermão? Quais são as decisões? Não vai te ajudar muito apenas ficar naquela fala de final de culto, que você cumprimenta e fala assim, pastor, que mensagem... talvez vai ajudar no meu ego. Eu vou me achar, preguei demais, hein? Mas para você, não vai te ajudar muito não. Porque se você não colocar em prática, por isso a pergunta, quais práticas você irá tomar após esse sermão? Talvez você tenha algum problema aí, né? Se é uma Evódia, uma Cinti, que precisa resolver alguma coisa aí. Com quem você precisa conversar, talvez? Ou se não, o que você vai abdicar de prática nociva no seu crescimento na fé? O que você vai lutar contra? Não, Pedro, eu quero abrir mão disso. Não, eu vou abrir mão disso, eu vou batalhar. 60 dias, 90 dias, quanto for, eu vou batalhar, porque essa prática
tem bagunçado toda a minha vida e eu não quero viver assim. Eu sou um filho de Deus, não sou um filho de Satanás. Eu não aceito essa escravidão. Eu vou batalhar, eu vou lutar. Talvez uma prática que você deva tomar é priorizar seu tempo de leitura e oração. Que isso, cara? Não, vou começar a orar. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que conhecer o Senhor da palavra, por meio da palavra. Então eu vou orar mais. Vou deixar um pouquinho o TikTok, vou deixar um pouquinho a TV e vou ler a palavra. Vou investir minha vida nisso, que é isso que me alimenta, é isso que me mantém de pé. Para aí, quando chegarem as lutas, você não se vitimizar apenas. Não, opa, eu sei quem é o meu Senhor, eu vou para cima, vou batalhar. Vai ser difícil, vou chorar, é ruim, vou pedir ajuda, vou conversar com meus irmãos. Mas você não está vulnerável. Tem um guarda na frente da sua alma, na frente dos seus pensamentos. E este guarda é a paz de Deus. Isso é promessa, meu irmão, isso é promessa. Talvez você precise apresentar ao Senhor os motivos da sua ansiedade hoje. O Senhor está aqui, está aqui. Faz a lista, mas lembre-se de fazer a outra lista. Mas, Senhor, eu tenho isso daqui para lembrar e para agradecer. Então, Senhor, essa listinha aqui da ansiedade, se tudo der errado, o Senhor é bom. E o Senhor vai continuar sendo bom. Mas o que você vai fazer se der errado? Eu não faço ideia. Isso não é comigo, não. Isso é com o meu Senhor. Você tem que falar isso para a sua alma. Eu tenho que falar isso para a minha alma. E olha aí como o texto termina, com uma promessa incrível. E o Deus da paz estará com vocês. Se você encontrar em Cristo descanso para a sua alma, se você encontrar em Cristo a fonte segura para você depositar os motivos da sua ansiedade, o Deus da paz estará com vocês, operando de forma soberana em seu coração. Deus usa profissionais, Deus usa um pastor, Deus usa. Tem que falar isso, né? Para ninguém... Mas a melhor e a maior fonte de todas para a sua ansiedade se chama Jesus Cristo. E muito provável que a fonte do seu problema, de um coração tão ansioso, se chama falta de Jesus Cristo. Falta de confiança de Jesus Cristo. E aqui vale um lembrete nessa promessa. Essa mensagem aqui, esse texto... nos lembra que só é possível ter a paz de Deus se eu já tenho a paz com Deus. Não tem como você desfrutar da paz de Deus sem ter paz com Deus, que é diferente aqui. Paz com Deus acontece quando você reconhece que Jesus é o autor e consumador da sua fé, que te salvou, que é seu Senhor. Você encontra sentido e significado na pessoa de Jesus Cristo. Eu vivo para o Senhor, Ele me salvou. E aquilo que me afastava de Deus, que era o meu pecado, a morte, a consequência, a culpa do meu pecado, recaiu sobre Jesus Cristo. E Ele me salvou, e hoje eu tenho paz com Deus. Eu fui perdoado, Cristo me libertou. E aí eu tenho paz com Deus. E aí sim, você que teve paz com Deus, pode agora viver a paz de Deus. E o contrário é perigoso, tá? Tem gente que tem paz com Deus, mas não vive a paz de Deus, porque acredita nas mentiras de Satanás. E aí não vive a paz de Deus na sua vida. Como que está o seu coração? Você tem experimentado a paz de Deus na sua vida? Você tem experimentado a paz de Deus nos seus pensamentos, emoções? Este é um bom indicativo para como está o seu relacionamento com Cristo. Porque se paz não é uma palavra presente na sua vida, na verdade, na maior parte, é caos. Talvez está te faltando encontrar a verdadeira alegria que há em Cristo Jesus. Desfrutar de um relacionamento de confiança, de descanso, possível apenas em Jesus. Talvez você precise cantar hoje, né? Fazer uma oração, cantar, Senhor, dá-me esse coração. Me ajude, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Aí você joga real. Senhor, eu estou assim. Minha cabeça está assim, está cheio de coisa, eu estou desse estado. Estou sendo levado aqui. Senhor, faz em mim. Dá-me, Senhor, dá-me esse coração, me dê forças para continuar firme,
Treine o meu coração para lutar, para te servir, para te honrar, para encontrar o Senhor, para ter a paz que vai guardar a minha vida, vai guardar a minha família nos dias maus. Quem sabe seja um momento de você fazer essa oração junto conosco. Eu te convido a orar assim. Vamos orar. Senhor, obrigado por este convite, que na verdade é uma promessa. Todo aquele que encontrar descanso em Ti e depositar a ansiedade no Senhor, encontrará paz. Paz. Minha oração é por aqueles que chegam aqui, bem vestidos, tudo certinho, mas que por dentro a ansiedade está bagunçando tudo, o medo, a angústia está dominando tudo. Senhor, que este irmão, que esta irmã decida pela paz que há no Senhor, que excede todo entendimento. Que ela encontre na oração, no meditar na Tua palavra, no que na verdade que há em Ti. Que ela encontre na prática de tomar decisões, um lugar de descanso em Jesus. Faça isso em nós, Pai. Opere a Tua palavra em nós. Que venhamos provar dessa paz e testemunharmos esta paz no caos de tantas pessoas sofrendo e perturbadas. Que venhamos ser agentes da paz e mostrar para eles que existe um caminho de vida. Eu oro também para que o Senhor use os profissionais da área da saúde mental, que o Senhor use os irmãos aqui, principalmente eu clamo pelos irmãos, nossos irmãos que estão atuando aí, psicologia, psiquiatria e tantas outras frentes, que o Senhor os use para a Tua glória e que eles possam lembrar em seus corações que a verdadeira solução para a existência de alguém se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus. Que o Senhor os use como missionários a quem o Senhor colocar na frente deles. E nossa oração como igreja, que venhamos encontrar a paz. Nos dê, Pai, nos dê isso. Nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém.